Durante a aula, a gente vai ter algumas perguntas, e aí vocês podem responder, quem não estiver conectado no Perdeck, responder por aqui. Tá bom. Pode responder aqui pelo chat, pode responder pelo Perdeck, ou pode abrir o áudio também e falar, tá bom? Então, o caso é o seguinte, ó. Junho de 2020, 10h30 da manhã, uma paciente de 30 anos, estava na garupa da moto, e aí aquela história de passar entre um caminhão e o carro foi prensada entre o caminhão e o carro, né? Tinha uma fratura exposta de perna esquerda, foi levada para esse hospital, foi feita a drenagem de tórax, a pressão lá estava 96/52, ela recebeu uma unidade de concentrado de hemácias e foi transferida para um hospital privado de que tem mais recursos para fazer o atendimento. Desculpa que eu estava falando de impressão 3D, eu comecei a falar de trauma, como eu falei para vocês, né, não sei o pessoal que chegou depois. A ideia é misturar um pouco, né, de impressão 3D com trauma, então a gente vai discutir um casinho de trauma, eu vou mostrar o que a gente fez com impressão 3D nesse caso, para vocês conseguirem acompanhar melhor. Não sei porque não está aparecendo as mensagens. Não, tá bom. Então, 3 dias depois, 2 dias depois, né, foi na madrugada, chegou no Hospital Salvá-los, no atendimento inicial, então aqui o ABCDE que a gente estava falando, né, no A, via aérea pérvia, saturando 90% com máscara de oxigênio, no B, tinha um dreno de tórax à direita, sem vazamento, mas a paciente estava falando que estava sentindo, essa foi a expressão que ela usou no atendimento, que ela estava se afogando, né, que ela não estava conseguindo respirar. Pressão 11/8, frequência cardíaca de 74 e tinha um FAST positivo, certo? Glasgow 15 e uma fratura exposta, angustilo 2 de perna esquerda, sem alteração neurovascular do membro. Aí a ideia das respostas agora, se vocês conseguirem escrever aí, é o que fazer com esse paciente. Vocês estão conseguindo acompanhar no Perdeck? Só manda aí alguém no sim ou não no chat. Aí, boa, tem alguém escrevendo já. Então, sim, ótimo. E aí, o que fazer, então? Essa é a paciente. Deixa eu tirar as respostas aqui para vocês reverem o caso. Acho que vocês conseguem responder bem do caso, né? Então, no A, viera pérvia, no B, tá falta de ar, no C, isso daí. O que vocês acham? Pode responder no chat, quem não estiver conectado também. Tem umas 5 respostas. Quando tiver umas 10, a gente começa a ler as respostas para discutir. Se tiver dúvida do caso, pode perguntar, viu? Bom, acho que o pessoal está apanhando um pouquinho do Perdeck, mas a gente vai usando aqui enquanto isso para ver. Vamos ver. Tomo. Exame de imagem. Tá. Tomo de tórax. Hidrotórax. Tá bom. Vamos ver aqui, ó. Então, no ABCDE, né? Via aérea. Então, na via aérea, a gente vai ver se tem alguma obstrução. Como ela está sem obstrução de via aérea, saturando 90%, já está com a máscara de oxigênio, no A não tem muito mais o que a gente fazer, certo? No B, está drenado o tórax, não tem vazamento, mas mesmo assim ela está queixando de muita dificuldade para respirar. Então, essa dificuldade de respirar pode ser algumas coisas. Pode ser um problema do tubo, né, que não está vazando, talvez o tubo não esteja funcionando. Então, o ideal é reexaminar esse tórax, ver se tem alguma coisa, e se ela não estiver melhorando, fazer algum exame de imagem. Atualmente, o que eu prefiro fazer para tórax, na sala de emergência, eu faria um ultrassom, para ver se tem algum pneumotórax, alguma coisa assim. E assim que ela melhorar, a saturação estiver melhor, alguém tinha falado de tomo de tórax, é obrigatório, nesse caso, uma tomo de tórax. A gente vai falar quais as tomos que são necessárias, né? 11/8 de PA, é uma paciente bem pequenininha, então provavelmente essa é a pressão normal dela, né? E a frequência cardíaca de 74 também fala a favor de não ser uma paciente que está muito chocada, né? Porque ela está
normotensa e não está taquicárdica. Tem um FAST positivo, ou seja, tem líquido na cavidade, precisa investigar por que isso, né? Então, aqui também precisaria fazer uma toma de abdômen. Glasgow 15, então não tem nenhuma alteração neurológica, tem essa fratura de perna. O que é a ideia nesses casos de trauma? Trauma de alta energia desse jeito, a gente costuma fazer a tomografia de corpo inteiro, né? Então, acho que a ideia aqui, essa tomografia, vai fazer uma tomografia de crânio, cervical com contraste, para descartar a lesão vascular cervical, uma toma de tórax e uma toma de abdômen, controle da dor, pensando mais simples, né? Se não for nada grave, ela pode ter algumas fraturas de costela e por causa da dor ela não está conseguindo respirar, né? Então, analgesia é uma boa e fazer os exames laboratoriais necessários. A tomo de cabeça e pescoço não teve nenhum, de crânio e pescoço não teve nenhuma alteração. A tomo de tórax e abdômen, puxa vida, não está rodando o vídeo aqui. Mas, tomo de tórax, não sei porque não está abrindo o slide. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, se no original eu consigo abrir. Dá só um segundo, pessoal, me desculpa. Não está abrindo. Bom, tudo bem, eu passo para vocês. Tomo de tórax, múltiplas fraturas de costela, sem hemopneumotórax, só as fraturas de costela mesmo, e a tomo de abdômen tinha uma lesão hepática, grau 3, sem sinal de sangramento ativo, certo? Então, depois que a gente fez a medicação para dor, melhorou a dor, e ela foi encaminhada, melhorou a saturação, ela estava mantendo estável, então, de diagnósticos dela, múltiplas fraturas de costela, esse trauma hepático grau 3. Foi para a UTI, sempre de madrugada, né, que piora, nunca piora 1 da tarde, sempre piora na madrugada, para te ligarem na madruga. Madrugada ela teve uma piora. Pressão 8/4, frequência cardíaca de 136, Glasgow 13, agora saturando 89%. E aí, o que vocês acham que aconteceu? Vamos ver se tem alguma resposta aqui e vamos ver o chat também. Pode escrever no chat se vocês tiverem alguma. Boa, choque, tá, perfeito. Tá tendo um choque hemorrágico, né, certo? Taquicardia, hipotensão, tá tendo um sangramento importante, provavelmente. Fratura de costela, o que você acha que pode ter acontecido com a fratura de costela? Deixa eu rever aqui, ó. Então, por que ela tá hipotensão taquicárdica, rebaixou e saturando 80%? Boa. Vamos ver aqui. Choque hipovolêmico, perfeito. Qual a causa da hemorragia, né? Qual a causa desse choque, dessa piora dela? O que vocês acham? Aqui alguém já falou, ó. Provavelmente, ela teve um sangramento do fígado que estava com essa lesão hepática grau 3. Estava certo, não precisa pagar, não. Que está tendo sangramento, né? Então, hemorragia interna. Sim, provavelmente uma hemorragia do abdômen, que só o choque, o próprio choque hemorrágico, né, poderia dar todos esses quadros, né? São sinais de choque grave, esse rebaixamento de nível de consciência, alteração da saturação, né? Então, só dela ter sangrado do fígado muito, já poderia ter justificado ela rebaixar desse jeito, para Glasgow 13, e a saturação dela baixar para 89, tá? O que foi feito? Iniciou o protocolo de transfusão maciça, então na UTI mesmo ela recebeu 2 concentrados de hemácia, 2 plasmas frescos, uma plaqueta, né? Então acho que é interessante vocês discutirem transfusão maciça, que é um negócio que já não é novo, mas que não se discute tanto na faculdade. Foi feita a intubação pela gravidade do caso, né? E foi encaminhada para a laparotomia. Laparotomia, como a gente esperava, tinha essa lesão hepática grau 3, que estava sangrando ativamente, tinha um hematoma retoperitoneal de zona 2, foi explorado, mas tinha um trauma renal sem sangramento ativo. Não é sempre que a gente explora
hematoma de zona 2, né? Mas, nesse caso, como ela estava muito instável, eu achei melhor a gente explorar. Tinha um trauma, um sangramento renal, a gente não fez nada. E a paciente, nesse momento, estava assim, pH de 7,1, certo? BIC de 15,7. Eu não tenho base excess aqui, que eu não coloquei. HB de 7,8, tinha recebido 2,2,1, transfusão maciça. E S quadro, pressão de 80 por 46, 42 e frequência cardíaca de 126. Boa pergunta, Adriano. É isso aí, alguém participando. Puxa vida, porque eu fico aqui falando, ninguém fala nada. Eu acho que eu estou falando sozinho, caiu a ligação, alguma coisa assim. Perfeito. Adriano Henrique perguntou: foi encaminhada para a laparotomia antes mesmo de uma nova tomo de abdômen? E aí, o que vocês acham? Alguém mais aí ou só tô eu e o Adriano na aula? Acha que não? Que não faz a toma ou que não faz a laparotomia, Breno? Boa. Então o Breno acha que tinha que repetir a tomo, mas a Carolina achou que tem que ir direto para lá parou. Por que, Carolina? Isso, o João tem razão. Assim, a laparotomia, você não faz tomo em paciente instável. Então, na verdade, eu gosto muito de tomo. Vocês perguntaram para a professora Juliana, ela vai falar algumas coisas. O que o professor Diogo gosta de falar? Gosta de falar de tomo de corpo inteiro, gosta de falar de fixação de costela, mas são duas coisas que a gente não faz em paciente instável. Então, paciente instável, você não consegue colocar ele na tomografia, porque se botar ele na tomografia, ele vai morrer na tomografia. Então, a gente não pode fazer tomografia em paciente instável, certo? Então, por exemplo, ela chegou, lembra, tinha o FAST positivo. O que é o FAST para o pessoal do primeiro ano aí? FAST é um ultrassom que a gente faz do abdômen para saber se tem líquido ou não, né? Porque se tem líquido dentro da barriga no trauma, é sangue, né? Não tem outra... Quer dizer, pode ser outras coisas, mas basicamente vocês estão começando. Para ver se tem sangue dentro da barriga ou não. Se você faz um FAST, tem sangue e o paciente está instável, esse paciente não vai para tomo. Como o João Pedro falou, ele vai para laparotomia exploradora. Ou seja, está sangrando de dentro da barriga. Ah, o que está sangrando? Não interessa. Está sangrando, ele está instável, está chocado, vai morrer, vai direto para a laparotomia. Descobre o que está sangrando no intraoperatório. Aí, nesse caso, a gente já sabia que ela tinha uma lesão hepática. Ela já tinha feito a tomo, certo? Então, se ela tinha uma lesão hepática grau 3, que não é uma lesão absurda, mas é uma lesão grave, e piorou no meio da madrugada, a gente sabe que ela está sangrando do fígado. Se fizer a tomografia, primeiro, não pode, porque ela está instável, mas mesmo se não tivesse instável, você já sabe, não vai mudar a conduta. Então, a gente não faz exame se não vai mudar a conduta. Então, a ideia é isso. Está sangrando, é do fígado, piorou, vai direto para a laparou, a gente não repete, certo? E aí na laparou você vê exatamente o que está acontecendo. Mas perfeito, podem perguntar. A ideia é vocês perguntarem, porque a ideia dessa aula é exatamente botar um monte de dúvida na cabeça de vocês, para vocês verem que tem um monte de coisa que vocês podem aprender em trauma e na liga do trauma, tá? Então, nesse caso, foi direto para lá parou por isso. Instável, a gente já sabia que era do fígado, vai para lá parou. Outro conceito interessante para vocês depois pedirem aí para o Breno incluir na aula de vocês. Controle de danos, certo? Que é o que a gente fez nesse caso aí. Posso. Deixa eu falar do controle de danos, que inclui isso que você está perguntando. Então, o que é controle de danos? E aí, Breno, acha alguém para dar uma aula de controle de danos para vocês, que é legal. Controle de danos é um conceito que saiu da Marinha, né? Que é assim, se um navio está furado, você não pode levar ele para o porto, arrumar e voltar para a guerra. Então, você tem que tapar o buraco de algum jeito. Na cirurgia de trauma, o que é? O paciente está morrendo, certo? Como é que a gente sabe que essa paciente está morrendo? A gente vê aqui, ó, tem um pH de 7,16, ou seja, uma acidose grave, está sangrando, hipotensão, taquicárdica, provavelmente com coagulopatia, provavelmente hipotérmica, né, com a temperatura baixa, ou seja, ela vai morrer. Qual que é a ideia do controle? Se você não fizer alguma coisa rápida, ela vai morrer. Qual que é a ideia do controle de danos? É você fazer o mínimo possível para resolver o problema agora, impedir que ela morra,
e aí depois você faz o tratamento definitivo, né? O que a gente fez nesse caso especificamente? Põe compressa na barriga. Tá sangrando lá do fígado? Tá sangrando. Pega a compressa, enfia no fígado. Pega a compressa, enfia ali. No fígado não, né? Na barriga. Enfia na barriga, enfia na... Então, põe um monte de compressa para controlar o sangramento ali, certo? Parou o sangramento com a compressa? Parou. Põe um plástico na barriga, nem fecha a barriga. Põe um plástico na barriga e a paciente vai para a UTI assim. Controlou o sangramento. Resolveu o problema completamente? Não. Mas você só vai resolver esse problema 2 dias depois, quando ela estiver melhor. Aí melhorou, parou o sangramento, volta e resolve o problema. Nessa ideia de controle de danos, entra também a pergunta da Carolina, né? Que é a transfusão maciça, que a gente traduziu para o português, né? Que é o quê? Um paciente desse grave está sangrando muito. Por que está sangrando? E aí, o pessoal que já teve aula de coagulação. Por quê? Sangrou, você perde plaqueta, perde fator de coagulação, certo? O próprio trauma atrapalha a coagulação. E se a gente perder o sangue, se você começar a repor sangue só com hemácia, né, só com glóbulos vermelhos, vai piorar a coagulação do doente. Ele vai sangrar mais porque você está dando só hemácia e não está dando o que resolve sangramento. O que resolve sangramento? E aí o pessoal do primeiro semestre vai aprender ainda, mas o que resolve sangramento? O fator de coagulação, né, a cascata de coagulação e plaqueta. Então, por que a gente, além de hemácias, dá plaqueta e plasma? Dá plaqueta porque plaqueta ajuda a parar sangramento, e dá o plasma porque o plasma tem fator de coagulação que vai ajudar a parar o sangramento, certo? Isso a gente chama até de reanimação de controle de dano. Então, nesses pacientes super graves, a gente faz isso. Plasma, plaqueta e sangue, e glóbulo vermelho, né, para repor a hemácia e parar o sangramento, melhorar a coagulação, e faz essa cirurgia abreviada, que no caso dela foi colocar compressa no fígado, colocar um curativo com plástico a vácuo e encaminhar para a UTI. Deu para entender, Carolina? Eu sim, professor, muito obrigada. Todos esses casos lá, parotomia de emergência, não tem obrigatoriamente que fazer profilaxia. Essa paciente específico, como ela tinha uma fratura exposta de membro inferior, ela já estava recebendo antibiótico por causa da fratura de membro inferior. Mas, boa pergunta, ó, legal que eu não dou antibiótico para controle de danos, mas eu preciso ver se tem alguma indicação, porque faz sentido. Mas a gente evita a contaminação com um curativo específico, que fica com a barriga aberta. Na verdade, não é barriga aberta. Você não sutura o músculo no lugar, né? A gente coloca um plástico específico, cirúrgico, que fica grudado na barriga para conseguir conter, diminuir a contaminação, certo? É a mesma Carolina ou outra Carolina mesmo? Certo, Isso, professor, muito obrigada, tá certo, obrigada. Então, vamos lá. Foi feito isso e foi reencaminhada para a UTI, certo? Essa já é uma pergunta bem complexa, né? Porque aí, quando a gente entra, eu vou pular de vocês para vocês, tá? Mas, assim, quando a gente faz, que até está escrito aqui, né? Reanimação de controle de danos, né? Existem formas diferentes de fazer, né? A gente pode fazer esse aqui, que é 1 para 1 para 1, que é o que eu falei, né? Você dá hemácia, plasma e plaqueta. Tem alguns lugares, eu acho que até o HC agora está conseguindo, ou em São José dos Campos, eles estão conseguindo dar o sangue completo, né? Então, você já tem uma bolsa que já tem tudo, você não precisa dar as partes do sangue individualizadas. Você pode fazer com algumas drogas, né, complexo protrombínico, e tem alguns lugares que não tem transfusão maciça. O que foi feito nesse caso? Foi feito concentrado de hemácias, 4, 2 complexos protrombínicos, 2 bolsas de fibrinogênio e plaqueta, né? Então, aqui a gente já fez uma coisa mais específica. Você pode fazer hemácia, plasma e plaqueta. Aqui a gente fez hemácia, plaqueta, e em vez de dar plasma, a gente deu complexo protrombínico, que é uma medicação que tem os fatores de coagulação, e deu o fibrinogênio, que é o outro que está envolvido também na coagulação, tá? Terceiro dia, depois da laparotomia,
volta para o centro cirúrgico, como faz em todos os casos de controle de danos, tira as compressas, não estava mais sangrando o fígado. Por que parou de sangrar? Porque a gente corrigiu a coagulopatia, né? Deu fator de coagulação, deu plaqueta, para de sangrar. Esquenta o doente, para de sangrar. Foi feita a drenagem do fígado, e aí foi feito o fechamento da barriga, certo? O fechamento abdominal. Barriga fica muito... Perfeito. Quinto pós-operatório. Aí estava na UTI, sedada, né? Bem sedada, um RAS -3. Parte cardiovascular sem nenhuma vasopressor. A pressão dela normalizou, 112 por 69. Frequência cardíaca de 98, que para alguém no caso dela está ótimo. Estava entubada em ventilação mecânica, com parâmetros relativamente baixos, um PIP de 10, uma FiO2 de 40%, saturando 98%, função renal boa, HB de 9,2, plaquetas de 180 mil, e aí o que sobrou são as fraturas de costela. Aí eu acho que tem uma imagem aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Essas são as fraturas de costela dela, certo? E aí? Agora que a gente tá vendo que é bem onde era o fígado, né? Bem onde é o fígado. Essas fraturas de costela baixa, a gente sempre precisa pensar em lesão hepática, né? Porque o trauma aqui, além de quebrar as costelas, vai pegar o fígado. E aí, como é que... Alguém já teve fratura de costela? O que a gente faz com fratura de costela? Como é que trata a fratura de costela? Depende do quê? Ninguém nunca quebrou costela jogando futebol, handball, sei lá, andando a cavalo, moto, bicicleta, kart. Kart é bom para quebrar costela. Nunca? Não anda de kart, Carolina? Tá bom, então precisa andar de kart. Bom, fratura de costela. Essa parte não mostra seriado, exatamente, está ficando mais avançado. Então, aqui, eu pus todas as opções do que a gente pode fazer, certo? Então, quando você tem fraturas pequenas, geralmente não tem problema nenhum, só tratando com dor, o tratamento da dor melhora, certo? Existe uma coisa mais nova que é fixação das costelas, né? Como a gente fixa os outros ossos, a gente também pode fixar a costela. E no caso dessa paciente, como ela tinha muita dor, várias fraturas e alguns segmentos aqui separados, né, que é o que a gente chama de tórax instável, a opção foi feita por nós foi de fazer a fixação, tá? Que é aí que vai chegar a parte que junta a impressão 3D com o trauma, tá? Alguém de vocês aí, responde aí no chat, tem uma impressora 3D? Já viu alguma coisa impressa em impressão 3D? Já viu em algum lugar? Ninguém tem impressora 3D aí? Viu algum cérebro? Só viu alguns artigos? Ninguém tem uma impressora 3D em casa para ficar imprimindo bonequinho, sei lá, do Naruto, do Homem de Ferro? Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu imprimi aqui. Eu já imprimi para minha mulher vaso, imprimi vaso para mulher, imprimi bichinho para o filho. Já viu? Breno, então, isso é uma outra pergunta. Quanto vocês acham que custa uma impressora 3D, mais ou menos? Vocês têm ideia, não? Caro, barato? 50 mil, 100 mil, 3 mil? Caro, muito caro. Bom, agora o pessoal não entrou. Então, isso é legal. Aí é legal. Então, ótimo. Então, a gente vai começar a falar de impressão 3D. Até vou deixar um pouquinho ali. Impressora 3D, cara, é tipo... Deixa eu pensar uma coisa parecida. Carro, talvez? Carro, não. Mais ou menos que nem carro, né? Mas com os valores diferentes. Você tem impressora 3D de R$ 1.300. Eu tenho aqui duas. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Já estou imprimindo alguma coisa. Agora está com a luz apagada, mas dá para ver mais ou menos, ó. Dá para vocês verem daí, mais ou menos, ó? Então, é que elas pararam de imprimir, mas, ó, essas duas que estão aqui são ótimas, cara. É tipo um Fusquinha. Fusca sabe que é o carro que não dá problema, né?
Então, é R$ 1.300 uma impressora dessa. Compra aí no... até mais barato, você entrar no Banggood, AliExpress, paga 10 vezes no cartão, vai chegar em 3 meses, mas é isso, R$ 1.000 você compra uma impressora 3D hoje em dia. A gente vai falar mais para frente, R$ 1.000. E alguém falou, o material é caro. 1 quilo do plástico custa... Depende do plástico que você usa, mas o que é mais fácil de imprimir, que é o PLA, né? 1 quilo, você vai pagar R$ 80, R$ 100 em 1 quilo, certo? E... Então é muito mais barato do que a gente pensa, né? É claro que, eu falei, é que nem carro, isso aqui é o Fusquinha, vou dizer o Fusquinha, vai, é o Mob, vai. Então, funciona para que a gente usa, funciona perfeitamente. Esse caso aqui eu fiz numa dessa, certo? E você tem impressoras de titânio que custa o preço de um Lamborghini, R$ 1 milhão, entendeu? Mas já está muito mais disponível para todo mundo, certo? Então, assim, não é muito caro. Os hospitais, em pouco tempo, vários hospitais vão ter isso, tá? E eu acho que a ideia de começar a falar em impressão 3D é mais ou menos isso, é para desmistificar um pouco esse negócio do pessoal acha que é tecnologia de lançamento de foguete. Não é nada disso. Hoje você consegue ter uma em casa tranquilamente, né? Se tiver interesse, tem que ser uma pessoa que gosta de... Então, aí, para aplicar nas pessoas, tem que ser essa de 1 milhão, né? O único material que a gente consegue aplicar são materiais específicos. Então, assim, esse que a gente tem aqui, que eu tenho aqui, é para fazer planejamento, que é o que eu vou falar que a gente fez nela aqui. Quer ver? Deixa eu passar para vocês. Então, o que a gente fez nela? Antes de operar, eu imprimi um modelo das costelas, certo? Então, esse é o modelo que eu fiz, imprimi numa Ender dessa daqui, certo? Então, você consegue fazer um planejamento e ver as fraturas e até moldar a plaquinha antes da cirurgia, certo? Então, aqui, ó, mais ou menos uns $20. Não, $20 de material não foi, porque $20 você compra 1 quilo, né, de PLA. Devo ter gastado uns R$ 30 para fazer isso daí. O grande problema da impressora é o tempo, né? 21 horas para imprimir. Então, isso ainda é um problema, né? Tem que ter um pouco de paciência para mexer com impressão 3D. Mas demora 21 horas para fazer. E aí a gente fez o quê? Deixa eu ver se eu consigo mostrar, se tem o vídeo aqui, ó. Esse é um outro caso até. Mudou a tela aí? Ó, o que a gente faz. Deixa eu tentar ampliar aqui para vocês verem melhor. Tá vendo? Ó? Você imprime as costelas, vê onde estão as fraturas, e aí você faz o planejamento pré-operatório. Isso aqui a gente fez um dia antes da cirurgia. Então, no dia antes da cirurgia, a gente mede o tamanho dos parafusos, pega a plaquinha, entorta do jeito que tem que ser entortada para as costelas, tá vendo? Vê quantas vai fixar, já ajuda a ter uma ideia de como fazer a cirurgia. Especificamente para fratura de costela, a gente até tem um trabalho, a gente fez 5 casos, né? Eu fiz 5 casos até agora, e a gente comparou o tempo de cirurgia, os casos que a gente fez em impressão 3D e os casos que a gente não fez. E a gente mostrou uma média de redução de 40 minutos de cirurgia. Então, a cirurgia que geralmente dura 3 horas, passava um tempo de 2 horas e 20. Não é uma coisa absurda de benefício, mas é porque esse tempo que você perderia para ficar medindo no paciente o osso, entortando a plaquinha, medindo, vendo qual o tamanho, cortando, a gente faz isso antes, e aí quando chega, você já consegue fazer. O Breno perguntou se isso já é utilizado, né? Para residentes, ainda não. Eu lá na Uninove, eu estou com um grupo de pesquisa com os alunos em impressão 3D, e a gente está desenvolvendo algumas coisas para educação. A gente pode até depois ver se tem alguém aí que tem interesse em fazer alguma coisa, a gente pensa com um projeto paralelo também. Mas o que se usa muito hoje é para bucomaxilo. Eu vou falar mais para frente também, mas bucomaxilo usa muito, né? Então, fratura de face, para fazer reconstrução. Então, isso sim, eles usam bastante para bucomaxilo.
Na área de trauma, eu acho que, tirando que não seja ortopédico, né, usa bastante para coluna, bucomaxilo, e alguns ortopedistas têm usado, né, mas para outras áreas ainda é uma coisa que está sendo desenvolvida. Como é que faz? Eu vou falar brevemente sobre como é que a gente faz isso, que dá para você mesmo fazer. Eu aprendi isso vendo YouTube, né, e fazendo uns cursos aí de YouTube. Como é que você faz? Primeiro você precisa pegar o arquivo da Tomo, que é um arquivo específico que chama DICOM, e aí transformar ele num arquivo de objeto 3D, que é esse arquivo que chama STL, certo? Tem 2 softwares que são gratuitos que fazem isso. Tem um que é brasileiro, que foi desenvolvido lá em Curitiba, chama Inversalius, e tem um outro software que é um pouco mais avançado, que é o 3D Slicer, que também é gratuito. Hoje em dia, o que eu uso é o 3D Slicer. Depois que você pegou a Tomo e usou esse programa para pegar os dados daquela tomografia e transformar num arquivo 3D de arcos costais, né, de costelas, aí você vai trabalhar num software de imagem, só para melhorar um pouquinho a imagem, certo? Para preparar para impressão. Então, eu geralmente uso o Mesh Mixer, mas pode usar qualquer um, que também é gratuito. E a terceira é imprimir, certo? Como eu falei para vocês, dá para imprimir em casa mesmo, né? A ideia é fazer tudo isso em casa. Tem algumas impressoras, ó, por exemplo, na Amazon você vai ver impressoras desde $250 até $600, que são impressoras boas. O material, o plástico que a gente usa, que é esse PLA, né, que é um dos mais baratos, $20, 1 quilo, né, até 50, depende da qualidade. E para esse modelo, a gente usou 250 gramas, que ficaria entre 5 a $12 para conseguir fazer a impressão do modelo, certo? Então, uma coisa que é acessível, a ideia é essa, né? Esse aqui é um videozinho, deixa eu ver se ele abre também. Esse aqui é a minha outra sala do consultório. Então, aqui a gente tem as impressoras que eu tenho. Essa aqui eu já nem tenho mais, eu vendi, era uma mais antiga. Então, aqui está imprimindo, e essa aqui é uma maior que eu tenho que imprime em outros materiais. Aqui eu estava imprimindo um modelo de um pé, para um amigo meu ortopedista que quer fazer uma cirurgia. Aqui eu estava imprimindo um funil, eu estava precisando de um funil em casa, então eu peguei e imprimi um funil. E esse daqui estava imprimindo um modelo de gesso, né, uma órtese de fixação. Eu vou mostrar para vocês nas próximas. Mas você vê que é simples, ocupa pouco espaço, não é uma coisa de outro mundo para você fazer, né? Aqui, esse é o pé. Aí outras aplicações. Então, agora falando um pouquinho da impressão 3D, né? Então, planejamento pré-operatório. Como eu falei para vocês, hoje a gente usa muito cirurgia crânio-maxilofacial para fraturas de face, reconstrução. Usa muito para cirurgia de coluna e usa muito em ortopedia, né? Porque além de imprimir o modelo, a gente consegue imprimir os moldes, né? A guia. Então, vai passar um parafuso na coluna. Você usa a tomografia, imprime um modelo de plástico por onde o cara vai passar o parafuso. Então, isso também facilita bastante a cirurgia. Eu imprimi esse coração aqui, um coração transparente, para um colega médico que dá aula para residentes de cardiologia, de CAT, né? Ele falou, poxa, Diogo, você pode imprimir um coração para mim? Eu precisaria que fosse transparente, porque quando eu vou dar aula de CAT para os residentes, às vezes eles não conseguem entender a incidência do raio-x e que lado que está o coração. Não daria para você imprimir o coração, porque a hora que eu estiver fazendo CAT, eu mostro para eles como é que está o coração e tal. Então, para educação médica é legal. A gente está fazendo, como eu falei, fazendo alguns projetos na Uninove, com cérebro para neuroanatomia, para ensinar os alunos, fígado para anatomia também. O que era o outro? Cérebro, fígado e coração. Professor, desculpa, é que acho que você não está projetando no Meet a apresentação, desculpa. A gente ainda está no vídeo. Pronto, desculpa. Estão vendo agora? Então, esse é o coração. Estão vendo agora? Perfeito, então vem. Agora sim, professor. Então, esse é o coração. O coração transparente é impresso em outro material, que chama PETG, mas que foi usado para dar aula para os residentes, né?
E o que eu falei, na Uninove a gente está trabalhando com fígado, porque eu lembro que, para entender, eu usei da minha experiência, né? E aí o pessoal que já teve anatomia pode falar. Neuroanatomia é uma coisa difícil de entender. Então, a ideia é a gente imprimir um cérebro como se fosse um quebra-cabeça para o pessoal montar e tentar ajudar a entender a neuroanatomia. A gente está fazendo uma segmentação hepática, né? Não sei se alguém já chegou nessa parte, mas os segmentos hepáticos também, não sei porque eles inventaram aquela ordem para colocar, mas é difícil de entender também. E a ideia é desenvolver um de hérnia inguinal, que é outra coisa que é bem difícil de entender a anatomia sem colocar a mão. Eu acho que eu aprendi a anatomia da hernia inguinal quando eu era R2, porque até lá nunca tinha entendido direito. Então, a ideia é fazer modelos assim. E aí vocês falam com o Breno, se alguém tiver alguma ideia de alguma coisa que quer fazer com impressão 3D, fala com o Breno, ele tem meu contato, e a gente pode conversar em fazer algum projeto de educação, alguma coisa que vocês tenham interesse também. Outras aplicações, palmilhas personalizadas, né? Então, aqui a gente vê, tem alguns materiais, como esse daqui, que dá para imprimir nessas impressoras aqui mais baratinhas também, que são materiais flexíveis, né? Então, a gente não consegue imprimir só o plástico rígido, a gente consegue imprimir diversos tipos de plástico, né? O Breno tinha perguntado de qual que dá para implantar nos pacientes. Dessas impressoras que a gente faz no consultório, primeiro, o plástico não é compatível. Segundo, para botar um material numa pessoa, você tem que ter liberação da Anvisa, né? Então, a gente não usa nada para implante. Já existe isso, mas são poucas empresas que fazem em titânio e o preço é enorme, certo? O que é mais próximo para a gente do dia a dia é isso, são esses plásticos, você tem diferentes resistências a calor, diferentes graus de dureza e de flexibilidade, né? Então, coisas que a gente pode fazer. Então, palmilhas personalizadas é uma coisa que dá para fazer, esse plástico chama TPU, ele é bem flexível e é ótimo para fazer, por exemplo, palmilhas. Esse é um projeto que eu fiz também lá com os alunos da Uninove, videolaringoscópio, certo? Eu estava até dando aula hoje com ele para o pessoal da Uninove. Então, é uma câmera que eu comprei no AliExpress, custa, acho que, $5, acho. Conecta no computador ou no celular, e aí eu fiz o desenho e imprimi um laringoscópio, que você encaixa a câmerazinha, e aí você fica com um vídeo laringoscópio. Então, isso aqui é bem legal para vocês. Eu vejo se eu mando um para vocês aí. Depois o Breno, me manda por e-mail, Breno, depois um endereço aí para eu mandar para vocês. Eu mando para vocês um laringo e uma câmerazinha para vocês treinarem intubação, que é legal também, tanto para treinar quanto para dar aula. Porque aí você consegue mostrar para o aluno exatamente qual é a visão que ele tem que ter da epiglote, como é que faz para ele levar, e é interessante. Coisas mais avançadas, que aí não faço eu mesmo, são os implantes, né? Então, mas na nossa área de trauma a gente quase não usa. O pessoal usa mais para buco. Caríssimo, mais caro do que um não impresso. A vantagem é que ele é personalizado, né? Então, para coisas básicas, não tem vantagem, mas se é um caso muito complexo, que precisa de um modelo mais diferenciado, aí vale a pena, apesar de ter o custo mais alto. A gente teve, lá no Mandaki, no Hospital da Mãe da Uninove, a gente teve um caso recente que foi liberado pelo juiz para fazer uma prótese impressa de quadril, para um paciente com um caso grave. Né? Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Não, o Breno manda, eu vou mandar para ele para a liga, hein? Não é um para cada um, não. Senão, fazer 67 laringoscópios, vocês estão malucos. Isso, dá para vocês fazerem as práticas da liga de trauma com esse laringo, que vocês vão ver que é legal. Perfeito. Então, a ideia era isso, a gente discutir um pouco de trauma avançado, acho que tem mais uns 10 minutinhos aí. Deixa eu mostrar umas coisas para vocês, para interessar vocês em impressão 3D. Deixa eu parar de compartilhar esse aqui. Estão vendo aí? Por exemplo, aqui, ó. Alguém fala alguma coisa que gostaria de imprimir em impressão 3D? O Naruto, Homem-Aranha, Palmeiras. A armadura do Tony Stark. De quem?
Tony Stark, Homem de Ferro. Ah, Tony Stark. Vamos ver se tem alguma coisa do Iron Man aqui, ó. Iron Man. Deve ter, não é possível. Ó, tem, cara. Beleza. Nem Não sabia sabe, que eu nunca precisava vi de isso. uma impressora 3D até hoje, agora eu quero uma. Aí, ó, tá vendo? Ó? Você consegue imprimir, ó, as peças aqui. Já tem alguém que desenhou. Você só encaixa as peças. Entendeu? E tem vários sites desses. O que eu mais uso é esse daqui, que é o Thingiverse. E tem coisas também. Se colocar aqui, ó, laringoscópio. Acho que é com Y, talvez. É, não sei. Aí, ó. Você nem precisa fazer, tá vendo? Já tem aqui, ó. Você talvez vê o tamanho, mas tem vários laringoscópios para usar. E a versão dele 3D, para vocês verem. Professor, não tenho muita noção, mas quanto custa um laringoscópio desse, o comum, né, que a gente compra nas lojas? Então, cara, se o comum de ferro sem câmera, eu não faço a menor ideia, porque eu nunca pensei nem em comprar. Mas deve ser barato. Um videolaringoscópio industrializado, você vai pagar uns R$1.000, R$1.500, e teoricamente as lâminas são descartáveis, né? Esse daí você faz por, sei lá, quanto usa de material? Uns 100 gramas, vai? R$50 e a câmerazinha, R$100. Isso para o SUS seria incrível, né, também, nesse sentido. Ó, isso é bem parecido com o que eu fiz também, viu? E consegue fazer diferentes tamanhos, né? Dá para fazer modelos, acho que tem uma traqueia que eu tenho que é difícil de escrever, né? Que é assim. Vamos arrer mais. Train. Google ajuda, né? Eu vou achar aqui. Mas tem médicos profissionais. Parece alguma coisa. Ó, um simulador de intraóssea. Aí dá para imprimir. Legal isso aqui, não tinha visto ainda. Tá vendo? Para treinamento de passagem de intraóssea também. Aí. Vamos fazer uma coisa mais elaborada, né? Isso é bem simplesinho, mas... João, dá para fazer tudo, entendeu? Boa, vamos lá. Deixa eu rever as perguntas aqui. O pessoal pedindo coisa, dinheiro não dá para imprimir. Boa, a Carolina perguntou, vamos lá. Como consegue os moldes? Thingiverse e outros sites, tem algumas coisas que eu desenho em alguns programas de desenho e tal, mas também precisa ver muito vídeo de YouTube e tutorial para fazer, mas não é nada de outro mundo. A câmera é barata. O que implanta, que eu falei, o que implanta é titânio, certo? E aí tem que ser uma empresa especializada, porque tem que ter uma fábrica, tem que ser avaliado pela Anvisa, tem que ter um processo específico de esterilização. Então, para implantar no doente, a gente não consegue fazer. Consegue fazer, mas tem que pagar para a empresa. Espada deve ter, dinheiro não dá, dinheiro não tem. Star Wars tem uma porrada de coisas de Star Wars. Isso, o Thingiverse é um dos... Tem Thingiverse, My 3D Factories, tem diversos sites para vocês verem isso. Não tem impressora de titânio no SUS, nem terá em muito tempo. Impressora de titânio são poucas empresas que fazem, e não é uma tecnologia liberada pelo Conitec, e nem vai ser por muitos anos. Então, no SUS vai ser difícil se não for algum juiz que dá uma liminar, vai ser difícil ter.
poucos hospitais privados têm usado impressão 3D ainda, viu, Breno? Em SUS, provavelmente não, via SUS. Se tiver alguma coisa, deve ser ligado a projetos de estudo com universidades públicas, né? Então, por exemplo, a FRJ monta um laboratório de impressão 3D e começa a fazer impressão 3D no hospital da FRJ, que eu não sei qual é, mas deve ser algum com 2 nomes, porque todo hospital no Rio de Janeiro é de algum médico com 2 nomes, e vai lá no hospital e começa a pôr impressão 3D, mas o SUS, para colocar essa tecnologia, ainda não tem sentido, nem eu que gosto, colocar isso no SUS quando falta luva, né? Tá faltando luva, não dá para pensar em pôr impressora 3D. O João Pedro perguntou se dá para fazer uma plataforma de videolaparoscopia. Dá. O que precisa pensar na impressora 3D é que, assim, não tem muito sentido você pegar uma impressora 3D para imprimir uma caixa, certo? Porque uma caixa de plástico você consegue fazer. Então, o que é legal da parte de videolaparoscopia é você imprimir os modelos, entendeu? Então, puxa, vamos imprimir um modelo de um fígado com a vesícula, e aí a gente pensa em fazer uma forma para o cara operar essa vesícula. Isso é uma coisa que dá para fazer. Agora, a parte externa, acho que é mais fácil até fazer com plástico mesmo, de alguma forma, mas dá para fazer. O problema é que é aquilo, né? A impressora é pequena, então essa impressora, ela tem 20 por 25 por 25, então qualquer coisa maior do que isso, você tem que imprimir em partes. E cada vez que você imprimir alguma coisa de 25 centímetros, você vai demorar um dia para imprimir, certo? Então, se pensar, fazer uma caixa de laparoscopia, você vai gastar 2 semanas só imprimindo, né? Então, talvez não valha a pena. R$10 mil no negócio. Laringoscópio caro. Ótimo. O Adriano voltou a ser médico. Boa, Adriano, vamos voltar a ser médicos. Boa pergunta, você tem razão. Ele perguntou, o rebaixamento de nível de consciência não pode ser por um trauma craniano? Pode ser. Tem razão. Coisas que falam contra, ela tinha uma tomo normal antes. Então, se ela não tivesse a tomo normal antes, eu ficaria muito preocupado. Como ela tinha a tomo normal antes, diminui a chance. Pode ser ainda? Pode. Se você suspeitar disso, depois, quando ela tivesse um pouquinho melhor clinicamente, precisaria voltar para a tomo, certo? Mas o sangramento intracraniano vem muito depois do sangramento intraabdominal, certo? Sangramento abdominal é C, sangramento intracraniano é D. Então, primeiro precisa parar o sangramento, controle de danos, transfusão. Melhorou, vai para tomo de crânio. Cara, rotina da especialização. Posso. Eu acho que é até um tema legal para vocês colocarem na liga aí. Fala para o Breno organizar, e a gente chama aí, a Juliana, mais uns 2 ou 3 cirurgiões de trauma para discutir o que a gente faz. Acho que é um tema legal também, falar sobre especialidade. Acho que é uma boa ideia, sim. Mas não dá para falar sobre minha rotina agora, porque eu tenho interesse em falar, mas é que eu tenho tanto interesse em falar que se eu falar agora em 5 minutos, eu vou ficar chateado, porque eu vou falar mais coisas, certo? Priscila, a impressão 3D está começando ainda, viu? Não tem muito benefício bem estabelecido na literatura. A gente precisa de mais estudos para saber. O que eu acho que existe possibilidade, reduzir gasto com redução de tempo cirúrgico, diminuir incisão para os pacientes, mas eu acho que para o SUS não justifica ter, ainda não. Não tem uma justificativa tão grande para um sistema como o nosso, que tem tantos problemas maiores do que uma impressão 3D. Né? Acho que para o SUS ainda não tem sentido. Eu acho que para uma universidade federal de medicina, acho que é interessante exatamente para desenvolver a pesquisa, para a gente fazer uma coisa de ciência, né? Mas
no dia a dia para os pacientes do SUS, não vale a pena. Tem que comprar dipirona, comprar monitor de UTI, não dá para comprar impressora, não. Certo? O que mais de dúvidas aí, pessoal? Pode perguntar se alguém tiver mais alguma coisa, que já deu 7 horas, o pessoal já está saindo da sala também. Deu para ter uma ideia aí de impressão 3D? Sim, não? Professor, nossa Deus, sim, ela foi incrível. Eu só fiquei com uma dúvida com relação ao laringo. Esse laringo que você imprime, ele já pode ser utilizado diretamente no paciente ou tem que passar Perfeito. pela Anvisa? Sim, tudo que você vai utilizar no paciente tem que passar pela Anvisa. Então, esse laringo que eu imprimo é para treinamento. Tá? Não pode ser utilizado no paciente porque não é aprovado pela Anvisa. Será que funciona se usar no paciente? Provavelmente, mas não pode porque não é aprovado pela Anvisa. E se eu usar, o problema é seu, não é aprovado pela Anvisa. Se te pegarem, pode dar problema. Se você, sei lá, pode acontecer, mas por lei só pode usar se é aprovado pela Anvisa. Para treinamento não tem problema nenhum, mas o paciente, infelizmente, não pode, não. Entendi. E já tem alguma perspectiva de liberação dessa tecnologia 3D, pelo menos desses utensílios, para utilização no paciente? Boa pergunta, viu? Isso é uma coisa até que se discute de impressão 3D, porque como é uma coisa mais nova, ainda não tem uma regulação, né? É uma pergunta, fala, por que eu não posso usar... porque também, assim, se você liberar, e uma pessoa que não sabe fazer direito fizer, e o negócio quebrar na boca do doente, entendeu? Então é complexo de ter uma liberação. Eu acho que teria que ter uma empresa que faça, mas também quando você faz em grande escala, a impressão 3D não vale a pena. O que é legal desse que eu faço, é para quem as pessoas que me pedem, é que eu faço com o nome, entendeu? Então, foi a Carolina que perguntou? Quem foi que perguntou? Isso, professor Carolina. Dá para fazer um laringoscópio com vídeo escrito Carolina, entendeu? Carol Corbesse, alguma coisa que está cortando seu nome. Dá para fazer personalizado, mas para grande mercado, impressão 3D é para fazer coisas específicas e personalizadas. Pra você fazer em grande escala, aí precisa de uma indústria, entendeu? Sim, entendi. E desculpa, professor, perguntar tão, mas é que eu assunto é Não, muito... manda bala, pode perguntar, legal. E já tem grandes indústrias que estão comercializando isso? Assim, eu creio que no mundo talvez tenha, mas no Brasil já tem alguma coisa nesse Os sentido? laringoscópios? Na verdade, impressão 3D no contexto da saúde. Tem algumas, sim. Ainda começando. Mas é um mercado que ainda tem bastante espaço para crescer, não tem uma coisa muito bem estabelecida ainda, não. Tá certo, professor, muito obrigada. Nossa, eu adorei a aula, foi incrível. Obrigado. Quer mais? Mais alguma pergunta, pessoal? Oi, professor. Eu sou Júlia da Liga. Tudo bom, Júlia? Eu anotei umas dúvidas que ficaram no chat que o senhor não conseguiu responder. Tá bom. O João Pedro perguntou se já aconteceu da estrutura quebrar durante o modelamento dos fixadores de metal, naquele caso da paciente que você apresentou. Nos 5 casos que a gente fez, a gente não teve nenhum problema com os modelos, não. Eu tenho alguns outros vídeos mostrando, ele até dá para você colocar a furadeira, o colibri, né, que chama de ortopedista, furadeira. Usar o colibri e furar o osso do mesmo jeito, furar o modelo, o plástico, do mesmo jeito que você furaria o osso. Até para sentir as duas corticais, e não quebrou. É que impressão 3D, até para vocês ficaram animados, também não é fácil, né? Para você imprimir um negócio, não é que nem uma impressora de papel, que você vai lá para o imprint e você tem que calcular tem um monte de variáveis que você tem que colocar. Qual o tamanho, qual a espessura, quanto tempo, a temperatura que você vai imprimir. Então, quando você faz isso direitinho, você consegue um modelo bem estável para poder utilizar. O que mais, Julia? Tem mais? Tem sim. O Breno perguntou se não existe uma resina de silicone para impressora 3D, se elas podem ser implantadas. Tem um outro tipo de impressão que é em resina também, que é muito usado em odontologia. E eles acabam utilizando isso como moldes, né? Então, aqueles moldes que você fazia antes, com aquele negócio que você põe na boca e desesperador que você não consegue respirar, hoje conseguem fazer com impressão 3D e resina.
Mas implantável é complexo, porque qualquer coisa que você vai implantar precisa passar pela Anvisa. Então, mesmo esses caras que têm empresas de titânio sofrem com a Anvisa, porque você tem que pedir aprovação por caso. Então, tem um caso, você manda para a Anvisa, eles aprovam, você pode fazer. Então, não é simples fazer os implantáveis ainda. Certo, e agora eu tenho uma dúvida minha. Manda. Porque minha irmã uma vez trabalhou, fez um projeto 3D, e ela contou que é muito mais difícil do que parece, porque quando você vai fazer uma estrutura vertical, um plano 3D, algumas impressoras elas não conseguem fazer, por exemplo, uma pontinha só, eles fazem uma linha inteira, e você tem que depois com um alicate ir cortando. Isso você passa também, ou é um modelo já mais antigo? Não, é isso, cara, é desesperador. Deixa eu ver se tem algum vídeo aqui de impressão. É que essa é a parte chata, né? Então, a parte chata eu deixo para um segundo momento, que é o pessoal que está empolgado vê. É difícil pra caramba imprimir, não é fácil. Que nem o modelo, deixa eu ver se eu tenho um modelo aqui de novo. Vou voltar aqui. Esse modelo aqui. Esse modelo aqui de costela, tá vendo? Para ele sair assim, aqui, vocês estão vendo aí? Então, entre uma costela e outra, fica cheio de material de suporte, que a gente chama. E você tem que cortar, destacar, alguns deles saem, mas a maioria você tem que cortar. Então dá um baita trabalho. Além de 21 horas para imprimir, você ainda tem que tirar tudo com alicatinho, lixar. Então, impressora 3D, acho que esse é a grande coisa que está segurando ainda a impressora 3D. Você vai lá, compra uma impressora 3D por R$ 1.300, põe na sua casa, baixa um modelo do Thingiverse lá, o capacete do Homem de Ferro, põe para imprimir, vai sair uma bola de plástico, entendeu? Até você acertar direitinho, você tem que ficar em pé, tem que ficar deitado, inclinado, onde você vai pôr o suporte, você vai apanhar bastante para conseguir fazer. Então ela tem razão, é bem difícil mesmo. Acho que foi isso, professor. Eu queria agradecer em nome da Liga. Peraí, chegou mais uma dúvida aqui. Tem alguma perspectiva de imprimir um órgão funcional com impressora 3D, utilizando um biomaterial ou algo do tipo? Isso não é minha área de... Tem algumas coisas que são feitas, tem uma impressoras de bio que estão fazendo bioimpressão, uma coisa bem inicial ainda, tem uma startup que é aqui do INCOR, aqui na USP, que chama Tissue Labs. Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, põe aí na internet. É um ex-aluno da faculdade, que teve um problema congênito cardíaco quando era criança, por isso que ele quis fazer medicina, e agora o lema da startup dele é imprimir um coração artificial. Então, é isso que eles estão tentando desenvolver. Ele é um moleque super novo que fez essa startup que está indo bem. Então, ele tem uma impressora que imprime Tissue Labs. Depois vocês dão uma olhada aí. Assim. Como é que saiu na Forbes, Undercut, e ele tá bem, mas ainda não se imprime nada disso. Estão começando, imprimindo algumas coisas, tal, mas para imprimir um órgão ainda vai muito tempo. Talvez imprimir coisas mais simples, osso, pele, talvez seja mais próximo. Agora, para imprimir órgãos mais sofisticados, ainda está bem longe pra gente. Bem longe, eu acho, né? Não dá para saber. Mas ainda não. Mais alguma dúvida, gente? Acho que é isso, professor. Queria agradecer mais uma vez pela sua presença. A aula foi incrível. Vamos receber um monte de feedback muito bacana, pessoal. Esperamos ter você com a gente de novo, mais uma vez. Perfeito, a gente combina aí. Se for desses temas que eu falei aqui, é só combinar. Desculpe, pessoal, por falar nisso, eu devia ter falado isso no começo. Me desculpem que estava marcado para ontem, mas ontem tive uma reunião inadiável de trabalho e não consegui fazer. Obrigado por vocês poderem terem remarcado e estarem aqui presentes. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a professora Juliana para mim também. E a gente vai conversando se vocês quiserem coisas no futuro aí.